Tudo começou em uma noite de sexta-feira. Eu tinha chegado em casa depois de um dia particularmente difícil no trabalho. Maria e eu tínhamos brigado mais cedo naquela semana, e o clima em casa estava pesado. Me sentia sozinho, cansado e completamente desesperançado. Naquela noite, fiz algo que nunca tinha feito antes. Abri o armário do banheiro e peguei um frasco de pílulas para dormir que o médico tinha receitado para Maria há alguns meses. Também peguei alguns analgésicos fortes que eu costumava usar para dores nas costas. Então fui até o bar e peguei uma garrafa de uísque. Sei o que você deve estar pensando. Que loucura, Joaquim! Como você pode fazer algo assim? Acredite, eu me faço essa mesma pergunta todos os dias. Mas naquele momento, eu não estava pensando direito. Era como se uma nuvem escura tivesse tomado conta da minha mente. Eu só queria que a dor parasse, que o vazio que sentia desaparecesse. Sentei-me no sofá da sala, coloquei um punhado de pílulas na mão e comecei a engoli-las com grandes goles de uísque. Uma parte de mim sabia que o que eu estava fazendo era perigoso, mas outra parte simplesmente não se importava mais. Lembro-me de pensar: se eu acordar amanhã, ótimo. Se não, bem, talvez seja melhor assim. À medida que o álcool e os remédios começaram a fazer efeito, senti meu corpo ficando pesado, minha visão ficou embaçada e meus pensamentos começaram a se misturar. Em algum momento, devo ter desmaiado no sofá. O que aconteceu a seguir é um pouco confuso. Lembro-me de acordar no meio da noite, sentindo uma dor terrível no peito. Não conseguia respirar direito. Era como se um elefante estivesse sentado no meu peito. Tentei me levantar, mas meu corpo não respondia. Entrei em pânico. Pela primeira vez, percebi o que tinha feito e me arrependi amargamente. Tentei gritar por ajuda, mas minha voz não saía. Tudo o que consegui foi um gemido fraco. O medo tomou conta de mim. Pensei em Maria, em minha irmã, em Rex. Pensei em todas as coisas que ainda queria fazer na vida. Não queria morrer, não assim. Mas então, a escuridão voltou a me envolver. Senti meu corpo relaxar e minha consciência começou a se esvair. Foi nesse momento que a verdadeira jornada começou. De repente, não estava mais no meu sofá. Na verdade, não estava mais em lugar nenhum que pudesse reconhecer. Me vi flutuando em um vasto e escuro vazio, como estar suspenso no vácuo, sem nenhum ponto de referência. Aos poucos, comecei a perceber que estava me movendo. Não era um movimento físico como estamos acostumados, era mais como se estivesse sendo puxado por uma corrente invisível. Foi então que notei: estava em um túnel. As paredes desse túnel eram estranhas. Não eram sólidas como as paredes que conhecemos. Pareciam substâncias viscosas, como lama líquida, uma textura que me intrigava. Era como se me chamassem, me convidassem a tocá-las. Instintivamente, tentei estender a mão para alcançar a parede do túnel. Foi aí que tive o primeiro choque. Não tinha mãos. Na verdade, não tinha corpo algum. Era apenas consciência, uma consciência flutuando naquele espaço estranho. O tempo parecia não existir ali. Não sei dizer se fiquei naquele túnel por minutos, horas ou dias. A sensação era de estar fora do tempo, em uma dimensão completamente diferente da nossa realidade cotidiana. À medida que avançava pelo túnel, comecei a ouvir sons. No início, eram apenas murmúrios distantes, impossíveis de entender. Aos poucos, foram ficando mais claros. Eram vozes, milhares delas, falando todas ao mesmo tempo. Algumas pareciam gritar de dor, outras riam, algumas choravam. Era uma cacofonia de emoções humanas. Em certo momento, reconheci uma voz. Era a voz do meu pai, que havia falecido há alguns anos. Ele dizia: "Ainda não é sua hora, filho." Tentei responder, chamar por ele, mas minha voz, se é que eu ainda tinha uma, não saía. Continuei avançando pelo túnel.
A escuridão era quase palpável, mas não era assustadora. Era acolhedora, como se fosse um útero cósmico me carregando para algum lugar. Enquanto flutuava, comecei a ter flashbacks da minha vida. Vi cenas do meu casamento com Maria. Lembrei-me do dia em que adotamos Rex. Revivi momentos da minha infância. Era como se toda a minha existência estivesse passando diante dos meus olhos, se é que eu ainda tinha olhos, em alta velocidade. Foi nesse momento que percebi. Isso deve ser o que as pessoas chamam de experiência de quase morte. Eu sempre achei que eram histórias inventadas, exageros de pessoas buscando atenção, mas ali estava eu, vivendo algo que desafiava tudo o que eu acreditava ser possível. À medida que avançava pelo túnel, comecei a sentir uma mudança. A escuridão parecia estar ficando menos densa. Ao longe, muito ao longe, comecei a perceber um ponto de luz. Conforme me aproximava do final do túnel, a luz se tornava cada vez mais intensa. Não era uma luz comum, como a do sol ou de uma lâmpada. Era uma luz viva, pulsante, que parecia conter toda a energia do universo. Mas o mais impressionante era o contraste violento entre essa luz e a escuridão ao meu redor. Era como se duas forças titânicas estivessem travando uma batalha feroz. A luz lutava para se expandir, enquanto a escuridão resistia, tentando engoli-la. Naquele momento, fui tomado por uma ansiedade avassaladora. 1000 perguntas passaram pela minha mente. Eu estava morto? Estava à beira da morte? O que aconteceria se eu alcançasse aquela luz? E se a escuridão vencesse? A tensão entre a luz e a escuridão refletia uma luta existencial dentro de mim. De um lado, havia o desejo de viver, de voltar para Maria, para minha família, para minha vida. Do outro, havia uma tentação estranha de se entregar à escuridão, de desistir de tudo. Enquanto observava essa batalha cósmica, comecei a perceber que não era apenas um espectador. De alguma forma, eu fazia parte daquela luta. Cada pensamento meu, cada emoção, parecia influenciar o equilíbrio entre a luz e a escuridão. Quando me concentrava em memórias felizes, em momentos de amor e alegria, a luz parecia ganhar força. Mas, quando pensamentos de desespero e desesperança me invadiam, a escuridão avançava. Foi nesse momento que entendi. Essa batalha não era apenas sobre vida e morte, era sobre escolha, minha escolha. Eu podia escolher a luz ou a escuridão. Podia escolher lutar ou desistir. A realização desse poder de escolha foi ao mesmo tempo libertadora e assustadora. Libertadora porque percebi que tinha controle sobre meu destino, mesmo naquela situação extrema. Assustadora porque o peso da responsabilidade era imenso. Enquanto refletia sobre isso, notei que a luz começava a mudar. Não era mais apenas um ponto distante. Começou a se expandir, a ganhar forma. E então, algo incrível aconteceu. De repente, uma pequena esfera de luz se separou da fonte principal e começou a flutuar em minha direção. Era do tamanho de uma bola de tênis, mas irradiava uma energia incrível. À medida que se aproximava, senti uma onda de calor me envolver, mas não era um calor físico. Era um calor emocional, como se fosse feito de puro amor e compaixão. Toda a ansiedade que eu sentia começou a se dissipar, substituída por uma sensação de calma e paz que nunca experimentei antes. Quando a esfera de luz chegou bem perto de mim, ouvi uma voz. Não era uma voz externa, mas parecia vir de dentro de mim. O mais estranho é que era a minha própria voz, mas carregada de uma sabedoria que eu nunca tive em vida. A voz começou a responder perguntas que eu nem sabia que tinha. Falava sobre o sentido da vida, sobre o propósito da existência, sobre a natureza do universo. E então, revelou algo que me deixou chocado. Tudo o que você conhece como realidade é uma simulação, disse a voz. O mundo físico, o tempo, o espaço,
Tudo faz parte de uma grande construção criada para nos impedir de ver a verdadeira natureza da existência. Fiquei atordoado com essa revelação. Como assim uma simulação? Isso não fazia sentido, mas ao mesmo tempo sentia que era verdade. Era como se um véu tivesse sido levantado dos meus olhos, permitindo que eu visse além das ilusões do mundo. A voz continuou: vocês, humanos, estão presos nessa simulação, acreditando que é a única realidade. Há muito mais além. Vocês são seres multidimensionais, capazes de existir em várias realidades ao mesmo tempo. Tentei processar essa informação. Era demais para minha mente limitada compreender. Mas a esfera de luz parecia entender minha confusão. Ela se expandiu, envolvendo-me completamente. Dentro da luz, tudo ficou claro. Vi a estrutura do universo, a interconexão de todas as coisas. Vi como nossas ações afetam não apenas o mundo ao nosso redor, mas toda a teia da existência. Percebi que o que chamamos de eu é apenas uma pequena parte de quem realmente somos. Nossa verdadeira natureza é muito maior, muito mais vasta do que podemos imaginar em nossa existência física. A luz me mostrou que a morte, como a entendemos, não existe. É apenas uma transição, uma mudança de estado. Nossa consciência continua, evolui, se expande. Fiquei maravilhado com essas revelações, mas também me senti triste. Triste por ter vivido tanto tempo sem saber dessas verdades. Triste por ter desperdiçado tanto tempo e energia com coisas que agora via serem completamente insignificantes. A luz me confortou, mostrou-me que cada experiência, cada erro, cada momento de alegria e tristeza tem seu propósito. Tudo faz parte do nosso crescimento, da nossa evolução como seres conscientes. Então, a luz começou a se retrair. Senti que meu tempo naquele estado estava chegando ao fim. Mas, antes de partir, a voz me disse uma última coisa. Lembre-se, Joaquim, você não é apenas o que pensa ser. Você é muito mais e tem o poder de moldar sua realidade. Use esse conhecimento com sabedoria. Com essas palavras, a luz desapareceu e eu me vi novamente no túnel escuro. Mas agora eu não era mais o mesmo. Carregava comigo um conhecimento que mudaria minha vida. Após a experiência com a esfera de luz, senti-me diferente. Era como se tivesse ganhado uma nova perspectiva, uma compreensão mais profunda da existência. Mas não tive muito tempo para refletir sobre isso, pois logo fui envolvido por uma nova experiência. De repente, minha vida inteira começou a passar diante dos meus olhos. Não era como nos filmes, onde as cenas passam pela mente em flashes. Era muito mais intenso e detalhado. Eu estava revivendo cada momento importante da minha vida, mas não apenas como um observador. Eu estava lá, sentindo tudo novamente. Vi-me como uma criança, experimentando a alegria pura de brincar no parque com meus pais. Senti o nervosismo do meu primeiro dia de escola, o entusiasmo do meu primeiro beijo, a emoção de ser aprovado na faculdade. Mas não eram apenas os momentos felizes. Também revivi as dores, as perdas, os momentos de decepção e tristeza. O mais impressionante era que eu não estava apenas revivendo minhas próprias emoções. Eu podia sentir o impacto das minhas ações na vida dos outros. Quando fui gentil com alguém, pude sentir a gratidão e o conforto que proporcionei. Quando fui egoísta ou cruel, senti a dor e a mágoa que causei. Vi o dia em que discuti com Maria e disse palavras duras que a magoaram profundamente. Na época, não percebi o quanto a tinha ferido, mas agora eu podia sentir sua dor como se fosse minha. Foi devastador. Também vi momentos em que fiz pequenos atos de bondade sem nem perceber. Uma vez ajudei uma senhora idosa a atravessar a rua. Parecia algo insignificante na época,
Mas agora eu podia ver como aquele simples gesto tinha iluminado o dia dela, dando-lhe esperança na humanidade. Essa revisão de vida me mostrou como somos todos interconectados. Cada ação, cada palavra tem um impacto que vai muito além do que podemos imaginar. Vi como uma corrente de eventos se desenrolava a partir das minhas escolhas, afetando pessoas que eu nem conhecia. Foi uma experiência humilhante e esclarecedora. Percebi quantas oportunidades de fazer o bem eu tinha desperdiçado. Quantas vezes tinha agido por medo ou egoísmo em vez de amor e compaixão. Mas não era uma experiência de julgamento. Não havia punição ou recompensa. Era simplesmente uma oportunidade de aprender, de entender as consequências das minhas ações de uma maneira que nunca tinha sido possível antes. Ao final dessa revisão, senti-me exausto emocionalmente, mas também profundamente transformado. Tinha uma nova apreciação pela vida, um novo entendimento da responsabilidade que vem com cada escolha que fazemos. Enquanto essa experiência chegava ao fim, senti uma sensação de expansão, como se minha consciência estivesse se abrindo, se preparando para algo ainda maior. E foi então que entrei na próxima fase da minha jornada. Quando pensei que nada mais poderia me surpreender, fui lançado em uma experiência ainda mais extraordinária. De repente, não estava mais revivendo minha vida atual, mas sim mergulhando em vidas passadas. A primeira cena que vi foi a de um quarto de hotel. Eu era um homem de meia idade, vestindo um terno caro, sentado na beira de uma cama. Senti uma tristeza avassaladora, um desespero tão profundo que parecia consumir todo o meu ser. Na minha mão havia um revólver. Com horror, percebi o que estava prestes a acontecer. Tentei gritar e impedir aquele homem, que era eu em outra vida, de cometer suicídio, mas era apenas um observador impotente. O tiro ecoou no quarto e tudo ficou escuro. A cena mudou. Agora eu era um baleeiro no século XIX. Estava em um barco cercado pelo vasto oceano. Senti o cheiro do mar. Ouvi os gritos dos marinheiros. Vi-me arpoando baleias, sentindo uma mistura de excitação pela caça e uma culpa profunda por tirar a vida daquelas criaturas majestosas. Essa vida terminou em uma praia. Eu era um homem velho, olhando para o mar com 2 filhos ao meu lado. Senti um peso enorme no coração, um arrependimento profundo por todas as vidas que tinha tirado, por todo o dano que tinha causado ao oceano. Olhei para meus filhos e vi em seus olhos uma mistura de amor e decepção. Percebi que minhas escolhas naquela vida não tinham afetado apenas a mim, mas também aqueles que eu amava. Essas vidas passadas me mostraram padrões que se repetiam em cada uma delas. Vi como minhas ações egoístas ou impensadas tinham consequências que iam muito além da minha própria existência. Vi como a dor que causei em uma vida criava cicatrizes que carregava para a próxima. Mas também vi momentos de amor, de coragem, de sacrifício. Vi vidas em que tinha feito a diferença, em que tinha ajudado os outros e deixado o mundo um pouco melhor do que eu tinha encontrado. Essa experiência me fez entender que nossa jornada é muito mais longa e complexa do que imaginamos. Não somos apenas o resultado desta vida, mas a soma de muitas existências, cada uma nos ensinando lições importantes. Percebi que a vida que estou vivendo agora é apenas um capítulo em uma história muito maior. As dificuldades que enfrento, as relações que tenho, até mesmo minha tendência à depressão, tudo isso tem raízes mais profundas do que eu poderia imaginar. Ao final dessa jornada pelas vidas passadas, senti-me ao mesmo tempo pequeno e imenso. Pequeno diante da vastidão do tempo e das experiências que tinha vivido. Imenso pela consciência de que sou mais do que apenas este corpo, esta personalidade, esta vida. Saí dessa experiência com uma nova compreensão da responsabilidade que temos. Cada ação, cada escolha, não afeta apenas esta vida, mas ecoa através do tempo,
moldando nossas futuras encarnações e as vidas daqueles ao nosso redor. Com essa nova perspectiva, sabia que precisava mudar. Sabia que precisava viver de acordo com as verdades que tinha aprendido. Voltar à vida, ao corpo, parecia ao mesmo tempo uma bênção e um desafio. Mas agora, carregando comigo o conhecimento do amor, da compaixão, da interconexão de todas as coisas, eu sabia que podia fazer a diferença. Sabia que podia escolher a luz, sempre, e ajudar os outros a verem essa luz também. Após a jornada pelas vidas passadas, fui abruptamente trazido de volta ao presente. Mas não estava de volta ao meu corpo. Em vez disso, me vi flutuando acima dele, observando a cena do meu quase suicídio, como se fosse um espectador. Vi meu corpo inerte no sofá, a garrafa de uísque caída no chão, os frascos de remédios vazios na mesa de centro. A cena era desoladora, mas o que realmente me chocou foi ver o impacto da minha ação nas vidas das pessoas que eu amava. Vi Maria entrando em casa depois do trabalho, chamando meu nome. O momento em que ela me encontrou foi devastador. Vi o terror em seus olhos. Ouvi seu grito desesperado. Ela correu para o telefone, suas mãos tremendo enquanto discava para a emergência. Observei os paramédicos chegando, trabalhando freneticamente para me reanimar. Vi Maria chorando, implorando para que eu não morresse. Senti sua dor, seu medo, sua raiva por eu ter feito algo tão egoísta. Então a cena mudou. Vi minha irmã Laura recebendo a notícia, o choque em seu rosto, a incredulidade se transformando em raiva. Como ele pôde fazer isso conosco? Ela gritou. Percebi que minha ação não era apenas sobre mim. Era uma traição a todos que me amavam. Vi Rex, meu fiel companheiro canino, deitado ao lado do sofá onde meu corpo estava, ganindo baixinho. Nos dias que se seguiram, vi como ele ficava deprimido, recusando-se a comer, esperando o meu retorno. Foi doloroso perceber que até mesmo meu cachorro sofria com minha decisão impensada. As cenas continuaram a se desenrolar. Vi o funeral, caso eu não sobrevivesse. Maria vestida de preto, com o olhar vazio. Meus pais, envelhecidos pela dor. Amigos e colegas de trabalho, todos tentando entender por que eu tinha feito aquilo. Mas o que mais me impressionou foi ver o futuro que nunca aconteceria se eu morresse. Vi Maria, anos depois, ainda lutando para superar minha perda. Vi minha sobrinha, que ainda não tinha nascido, crescendo sem conhecer o tio. Vi projetos que eu teria realizado, pessoas que eu teria ajudado, momentos de alegria que nunca aconteceriam. Foi nesse momento que senti uma força me puxando para cima. Era como se duas pequenas bolas de luz estivessem me chamando, me convidando a seguir adiante. Senti que estava diante de uma escolha crucial. Seguir em frente para o que quer que viesse depois da morte ou lutar para voltar à vida. A força que me puxava para cima era intensa, quase irresistível. Parte de mim queria se entregar, seguir para o desconhecido. Mas as imagens que tinha acabado de ver, o sofrimento de Maria, de Laura, de Rex, me ancoravam. Percebi que minha vida não era apenas minha. Era um presente, uma responsabilidade. Cada pessoa que amamos, cada vida que tocamos, torna-se parte de quem somos. Desistir não afetaria apenas a mim, mas criaria ondas de dor que se espalhariam muito além do que eu poderia imaginar. Com essa compreensão, tomei minha decisão. Lutei contra a força que me puxava, concentrando-se em todas as razões pelas quais queria viver. Pensei em Maria, em nossa vida juntos, nos sonhos que ainda não tínhamos realizado. Pensei em Laura, em como queria ver minha sobrinha nascer e crescer. Pensei em Rex, fiel e amoroso, esperando meu retorno. E então, com um choque que reverberou por todo o meu ser, senti-me sendo puxado de volta ao meu corpo. O retorno ao meu corpo foi uma experiência que jamais esquecerei.
Foi como ser sugado por um furacão e depois jogado em água gelada. De repente, senti um peso enorme, como se cada célula do meu corpo estivesse gritando em protesto. Abri os olhos e a primeira coisa que vi foi o rosto de Maria, banhado em lágrimas. Ela estava segurando minha mão, seus olhos fixos em mim, com uma mistura de medo e esperança. Ao meu redor, ouvi o barulho de máquinas e vozes agitadas. Estava em uma ambulância. Tentei falar, mas minha garganta estava seca e dolorida. Tudo o que consegui foi um gemido fraco. Maria soltou um grito de alegria e alívio. "Ele está acordado!" ela exclamou para os paramédicos. Os próximos momentos foram um borrão. Lembro-me de ser levado às pressas para o hospital, de médicos e enfermeiros correndo ao meu redor, fazendo perguntas que eu mal conseguia entender. Fui submetido a uma série de exames e procedimentos. Meu estômago foi lavado para remover qualquer resquício das pílulas que eu tinha ingerido. Passei vários dias na UTI. Os médicos disseram que eu tinha tido muita sorte. Se Maria tivesse chegado em casa alguns minutos mais tarde, provavelmente eu não teria sobrevivido. Meu corpo tinha sofrido um grande choque e levaria tempo para me recuperar completamente. Mas a recuperação física era apenas uma parte do processo. A verdadeira jornada estava apenas começando. Assim que fiquei estável o suficiente, comecei a receber visitas de psiquiatras e psicólogos. Fui diagnosticado com depressão severa e comecei um tratamento intensivo. As primeiras semanas foram difíceis. As memórias da minha experiência de quase morte eram fragmentadas e confusas. Eu me perguntava se tudo aquilo tinha sido real ou apenas uma alucinação causada pela mistura de remédios e álcool. Mesmo assim, algo dentro de mim tinha mudado. Eu sabia que tinha visto algo além do véu da realidade, algo que não podia ser ignorado. Sabia que minha vida tinha um propósito maior, que cada ação, cada escolha era importante. E com essa nova compreensão, comecei a reconstruir minha vida, passo a passo, com amor, compaixão e gratidão por cada momento. Parte de mim queria acreditar que tinha sido apenas um sonho estranho, mas no fundo eu sabia que era mais do que isso. À medida que minha mente ficava mais clara, comecei a juntar as peças do quebra-cabeça. Lembrei-me do túnel escuro, da luz brilhante, das vidas passadas que tinha vislumbrado. Cada lembrança trazia consigo uma onda de emoções intensas. Inicialmente, hesitei em falar sobre essas experiências com meus terapeutas. Temia que me achassem louco, mas aos poucos comecei a compartilhar pequenos detalhes. Para minha surpresa, eles não me julgaram. Pelo contrário, me encorajaram a explorar essas memórias como parte do processo de cura. Maria foi minha rocha durante todo esse período. Ela passou horas ao meu lado no hospital, ouvindo pacientemente enquanto eu colocava em palavras o que tinha vivido. Às vezes, eu chorava sem motivo aparente. Outras vezes, ficava em silêncio, perdido em pensamentos. Ela estava lá em todos os momentos, me apoiando incondicionalmente. Minha irmã, Laura, também foi uma presença constante. No início, ela estava furiosa comigo por ter tentado tirar minha própria vida. Mas com o tempo, sua raiva se transformou em compreensão e apoio. Nossas conversas me ajudaram a processar muitas das coisas que eu tinha experimentado. À medida que me recuperava fisicamente, comecei a sentir mudanças profundas em minha perspectiva de vida. Coisas que antes pareciam tão importantes, dinheiro, status, sucesso profissional, agora pareciam insignificantes comparadas ao que eu tinha vivenciado. Comecei a valorizar mais as pequenas coisas: o sorriso de Maria pela manhã, o carinho de Rex, o som da chuva na janela. Cada momento parecia precioso. Cada interação com outra pessoa, uma oportunidade de fazer a diferença. Conforme os dias se tornaram semanas e as semanas se tornaram meses,
continuei minha jornada de recuperação. Não foi um processo linear. Houve dias difíceis, momentos de dúvida e medo, mas havia também uma nova força dentro de mim, uma determinação que nascia da compreensão profunda que eu tinha ganhado. Eu sabia que tinha recebido uma segunda chance e estava determinado a não desperdiçá-la. Já se passou 1 ano desde aquela noite fatídica e minha vida mudou de maneiras que eu nunca poderia ter imaginado. A experiência de quase morte não me deu superpoderes ou habilidades especiais, mas me proporcionou algo muito mais valioso: uma nova perspectiva sobre a vida e a existência. Antes, eu era um cético inveterado. Não acreditava em nada que não pudesse ser provado cientificamente. Deus, espiritualidade, vida após a morte, tudo isso era para mim apenas fantasia e superstição. Agora, embora eu não tenha me tornado religioso no sentido tradicional, tenho uma nova apreciação pela dimensão espiritual da vida. Aprendi que há muito mais no universo do que podemos ver ou entender com nossos sentidos limitados. A ideia de que vivemos em uma simulação, que somos mais do que apenas nossos corpos físicos, não é mais algo que eu descarto imediatamente. Mantenho uma mente aberta, reconhecendo que há mistérios no universo que a ciência ainda não pode explicar. Minha relação com Maria se aprofundou de maneiras que eu não achava possíveis. Passamos por momentos difíceis após minha tentativa de suicídio, mas juntos encontramos uma nova força. Agora valorizamos cada momento juntos, conscientes da fragilidade e preciosidade da vida. Recentemente, me ofereceram uma posição de liderança no trabalho, não por causa da minha ambição, mas por causa da minha nova abordagem mais equilibrada e compassiva. Foi emocionante ver minha irmã, Laura, dar à luz a minha sobrinha. Segurar aquele pequeno ser em meus braços me lembrou da preciosa dádiva que é a vida. Comecei a praticar meditação e mindfulness, técnicas que me ajudam a permanecer centrado e conectado com o momento presente. Também comecei a fazer trabalho voluntário em um abrigo local, sentindo uma necessidade de retribuir e fazer a diferença na vida dos outros. Não vou mentir e dizer que tudo é perfeito agora. Ainda tenho dias ruins, momentos de dúvida e medo. A depressão não desapareceu, mas agora tenho ferramentas melhores para lidar com ela. Entendo que meus pensamentos e emoções não me definem. Eles são apenas uma parte de quem eu sou. Uma das lições mais importantes que aprendi é que sempre temos escolha. Podemos escolher como reagimos às circunstâncias da vida, como tratamos os outros, como vivemos cada dia. Essa compreensão me deu um senso de poder e responsabilidade que nunca tive antes. Também comecei a perceber mais claramente as mentiras e ilusões que nos cercam neste mundo. Vejo como somos frequentemente manipulados pela mídia, pela publicidade, pelos sistemas políticos e econômicos. Mas, em vez de me sentir desesperado ou cínico, isso me motiva a viver de forma mais autêntica e consciente. Não sei o que o futuro reserva. Não tenho todas as respostas e ainda estou aprendendo e crescendo todos os dias. Mas sei que cada dia é uma oportunidade de fazer a diferença, de amar mais profundamente e de viver mais plenamente. Minha experiência de quase morte me ensinou que a vida é preciosa demais para ser desperdiçada com medo, raiva ou arrependimento. Cada momento é uma dádiva, cada interação uma oportunidade de crescimento. E, embora eu não saiba exatamente o que acontece após a morte, sei que a maneira como vivemos nesta vida tem um impacto que vai muito além do que podemos imaginar. Então, aqui estou eu, Joaquim Valera, um homem comum que teve uma experiência extraordinária. Não sou um guru ou um santo. Sou apenas alguém que teve a chance de olhar além do véu e voltou para contar a história. E, se há uma mensagem que gostaria de compartilhar com o mundo, é esta:
Viva cada dia com propósito e amor, porque no final é isso que realmente importa. E aí, o que achou dessa incrível história? Deixe sua opinião nos comentários.